Fala galera, estamos aí de novo no nosso canal, Viva Jesus! E você, antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem aí, essa palavra que a gente vai conversar aqui nesta hora com você. Eu sei que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a coisa. Puxa, galera! A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, verso 7 ali, quando Deus fala a Caim, fala assim, ó, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Também o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, depois que ele traz um relato todo ali falando sobre pecado, sobre lei, sobre isso, sobre aquilo, ele fala que eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu acabo fazendo aquilo que eu odeio. Ele está falando sobre o pecado. Eu não sei se você já viu aquele filme do Homem-Aranha, esse Peter Parker gruda algo nele, algo escuro ali, uma gosma preta, e aquilo ali acaba trazendo sobre Peter Parker ali uma vontade, ou ele fazer algumas coisas que ele não gostaria de fazer. Ele acaba sendo um Homem-Aranha do mal. Ele é mau. E a gente? É mau também. Ele acaba fazendo algumas coisas que ele não gostaria de fazer, então ele detestava ser este Homem-Aranha da cor escura. Ele não gostava e ele tenta se desfazer. Tem uma parte do filme ali que ele gruda naquele treco ali e começa a tentar arrancar dele e aquilo ali não sai de jeito nenhum. E ele tenta se livrar de várias formas daquilo. Sabe, mano? Às vezes a gente fica lutando contra o pecado. Essa coisa que eu quero falar com vocês é sobre o pecado que está sobre a nossa vida. Muitas vezes eu sei que a gente luta todos os dias contra o pecado, contra a nossa carne. Tem muitas coisas que a gente acaba tombando, a gente acaba falhando, a gente acaba pecando, algo que a gente não gostaria de fazer. E muitas vezes, talvez, alguns pecados que a gente possa nominar aqui, por exemplo, o pecado da pornografia. Tem muitas pessoas aí que não conseguem se libertar disso e não é porque não querem se libertar. Na verdade, elas não conseguem se libertar e abandonar definitivamente disso. Até gostariam, até queriam abandonar isso. Mas volta e meia, depois de algum tempo, elas acabam fazendo de novo. A coisa que não larga eles. Este pecado que não abandona eles. E eu fiquei pensando, pô mano, como a gente consegue se desvincular disso? Desvincular de alguns pecados que insistem em grudar na gente e não sair mais. E muitas vezes nós acabamos ficando tristes, acabamos ficando decepcionados com nós mesmos e tentando achar a resposta. Pô, por que eu acabo pecando sempre neste mesmo pecado? Por que sempre essa coisa gruda em mim e eu não consigo abandonar? E eu fiquei pensando sobre dois personagens da mitologia grega. Um deles é a sereia, que você já ouviu falar, e já viu em filmes, e já viu, enfim, em desenhos. Tem até aquele desenho da Pequena Sereia. Já ouviu falar, e elas têm alguma coisa particular, algumas coisas em comum que todo mundo sabe. Uma delas é a beleza e a outra é a voz muito bela que elas possuem. E também tem um outro personagem, não sei se você conhece muito bem na mitologia grega, que é um homem chamado Orfeu. Era um poeta, alguém que tocava sua lira e ele trazia uma música muito bela e muito bonita. E uma vez eu ouvi uma história que o único homem que conseguiu vencer a um canto da sereia foi esse homem chamado Orfeu. Orfeu, ele era filho de Apolo. Quando ele dedilhava sua arca, a história dizia que até os animais selvagens paravam para ouvir Orfeu dedilhando a sua arca. E conta-se uma história que onde os marinheiros estavam no barco, estavam com seus navios passando por uma região onde havia essas sereias. Essas sereias começaram a trazer o seu canto muito bonito, muito belo, e aquilo ali acabou hipnotizando os marinheiros daquele lugar. E eles começaram a ser encantados pelo canto da sereia. E os seus navios iam sendo conduzidos para um lugar de rochedo, onde os navios iam bater, iam naufragar e aqueles marinheiros todos iriam morrer afogados. E quando Orfeu viu os marinheiros sendo hipnotizados pelos cantos da sereia e indo de encontro aos rochedos, Orfeu pega a sua lira, pega a sua harpa e começa a dedilhar e começa a fazer uma canção, tocar uma música tão bela quanto a canção das sereias. E aquela canção de Orfeu começou a chamar a atenção dos marinheiros. E os marinheiros começaram a olhar para a canção de Orfeu e assim o encanto daquela canção das sereias havia quebrado. E eles conseguiram se safar dessa grande presa, dessa grande catástrofe que ia acontecer e a sua morte. Sabe, o que eu quero trazer para você com essa história? Que muitas vezes, e a gente está acostumado com este canto nos nossos ouvidos do pecado. Eu falar pra ti, mano, que o pecado não atrai e não é bom. Se não fosse bom, ninguém faria, ninguém cometeria o pecado. Então tem um canto que nós estamos acostumados pela nossa natureza caída, que a gente está acostumado a escutar e que nos atrai.
Mas aí que está o grande segredo que eu quero usar essa história. Quando a gente descobre um canto que é muito melhor, quando a gente acaba entendendo e descobrindo e prestando atenção num canto que é muito melhor do que esse canto do pecado, a gente acaba tirando esse encantamento que existe do pecado sobre nós. A gente acaba abandonando isso, abandonando o pecado, não dando mais ouvidos a essa canção e assim dando ouvidos à canção do Espírito Santo. Sabe, mano, que todos os dias tem duas músicas que soam ao teu ouvido. A música do pecado e a música da graça de Deus tocada pelo Espírito Santo. Todos os dias o Espírito Santo está no teu ouvido, clamando e falando ao teu ouvido uma grande canção, a canção da graça de Deus. E o Salmo 119, versículo 18 ali, Davi, ele menciona algo extraordinário, que ele diz assim, ó, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. E sabe, para nós vencermos o pecado, essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Que a gente venha orar para Deus, para que Deus venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos ouvidos, para que todos os dias a gente consiga entender a maravilha, a graça, o gozo que tem de nós estarmos debaixo da lei de Deus. É algo maravilhoso nós estarmos no caminho do Senhor. Quando a gente consegue, mano, descobrir e atentar para essa canção que todos os dias está soando no nosso ouvido do Espírito Santo, a gente consegue dar mais atenção para as coisas de Deus. A gente consegue dar mais crédito para aquilo que Deus quer para a nossa vida. E automaticamente a gente acaba abandonando certas músicas ou certos pecados na nossa vida. Que a gente venha nos agarrar e prestar muita atenção todos os dias naquilo que o Espírito Santo está tocando. Para que a gente venha vencer os pecados que insistem em nos consumir e insistem em estar na nossa vida. A palavra de Deus diz também em Isaías que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos abençoar e nos ajudar. Todos os dias Deus está de braços estendidos para nos ajudar. Basta eu e você clamarmos todos os dias para que essa música do Espírito Santo, essa música da graça de Deus venha entrar sobre os nossos ouvidos, venha cair no nosso coração e a gente venha perceber quão maravilhoso é estar debaixo da graça de Deus e envolvido nesta canção do Espírito Santo. Que a gente venha prestar mais atenção nessa música todos os dias e venha estar envolvido nessa bela canção para que a gente possa vencer os pecados que tenazmente nos assediam, para os pecados que ficam na nossa vida, para que essa coisa que esteja em nós a gente consiga arrancar e viver aquilo que Jesus tem verdadeiramente para nós. Então, mano, é isso que eu tenho para ti nesse dia, compartilhar sobre o teu coração e não se esqueça, viva a verdade, viva Jesus.